Olá pessoal, Alexandre Greco do canal Fullmetal Jacket. Hoje eu vou fazer um vídeo que é a continuação daquela série de vídeos sobre a pistola automática Colt 1911, certo? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre tratamento térmico do slide da pistola. Por que esse assunto? Porque me perguntaram que algumas pistolas 1911, principalmente da fábrica Colt, Taka e outras mais antigas, elas possuem colorações diferentes no slide. Então é normal você olhar na luz assim, e ver que uma parte é mais escura, mais fosqueada, a outra parte é mais brilhante e etc. Né? Então eles perguntaram por que disso. Né? Isso, gente, se dá ao tratamento térmico que é dado na pistola. Primeiro, a gente já viu nos outros vídeos, você já que acompanha o canal desde o início, que eu sempre falo, né, nos tratamentos térmicos das peças das armas de fogo. Nesse caso, o tratamento térmico aplicado normalmente é a têmpera. A têmpera, vocês sabem que é um tratamento termofísico, tá? Que visa o quê? Visa o aumento do limite de resistência da peça. Então, esse aumento de limite de resistência, ele aumenta diretamente a dureza da peça, né? Desde a superfície até o núcleo, e também aumenta, logicamente com essa dureza, a resistência ao desgaste. Essa resistência mecânica que é aumentada, ela não é feita em todo o slide. O que ocorre é o seguinte, no início, as primeiras 1911 não tinham tratamento térmico, não tinham têmpera. E depois de um longo ciclo de disparos, elas começavam a apresentar trincas. Né? E aí a arma era condenada. Né? A região das trincas, normalmente, eu vou mostrar para vocês aqui usando um slide de 1911. Se dava nessa parte aqui, ó, aqui, dos dois lados, aparecia uma trinca aqui, tá? Normalmente, nessa seção aqui, ó, onde você tem o retém do slide, que faz a curva total até a janela de ejeção, aparecia uma pequena trinca aqui. Então, o que eles fizeram? Quando eles perceberam que a arma sofreu um desgaste muito grande nos disparos, que chegava até a trincar, em certos casos, e o desgaste pior, vamos dizer assim, ele se dava nesses lugs aqui, ó, nessas superfícies de travamento do cano, tá certo? Se você tem o cano da 1911, esses degraus que vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? Eles são responsáveis pelo travamento, aferrolhamento do cano e do slide, tá certo? Então, no momento do disparo, é essa área aqui, ó, essa área, mais essa área, mais essa área, são três áreas que resistem, tá, ao recuo do slide. Então, o que ocorre? Se você tem o cano um pouco mais duro do que o slide, que no começo da sua fabricação não tinha tratamento térmico, você começa a ter amassados aqui, moças aqui nessa superfície. E isso, então, faz com que o trancamento seja imperfeito, ou seja, amassando essa superfície de contato, essa área, a arma começa a destravar com mais facilidade do que deveria, entendeu? E isso é irreversível, né? Você não tem como consertar isso. Então, a própria fábrica Colt, né, lá pelos anos de 1930 e pouco, ela começou a fazer tratamento térmico localizado, tá, nesta região dos lugs. Então, havia o tratamento de têmpera localizada nessa região, havia o tratamento de têmpera nessa região da janela, que eu disse aqui, ó, que compreende desde o engate do slide, deixa eu colocar bem pertinho para vocês verem. Aqui, ó, essa região, justamente aqui, abriu uma trinca daqui até aqui. Então, eles faziam um tratamento térmico nessa região. Aqui atrás, a mesma coisa, né? Aonde você tem o fechamento aqui, ó, o contato direto do cano com o slide. Havia nas primeiras pistolas, havia o amassamento dessa região. Começava a amassar mesmo, entendeu? De tanto bater, bater e ir amassando, tá? E o tratamento térmico aqui na frente. Então esse é o mais notório, que o pessoal costuma ver, que ela tem duas cores. Ela começa com uma cor mais clara aqui e depois aqui na frente ela escurece na oxidação negra. Por que isso? Porque no tratamento térmico há uma diminuição do tamanho do grão, né? Você tem um grão mais fechado aqui, menor, vamos dizer assim. Então na oxidação negra, ela acusa essa diferença de coloração. Então você vai ver essas manchas nas regiões onde foram feitos os tratamentos térmicos de têmpera, tá certo? Bom, aí você pergunta, por que você já não tempera o slide todo, então? Hoje em dia, já existem materiais e técnicas e processos que você já tem um slide inteiro temperado. Não só o slide, como o frame. A partir da Segunda Guerra Mundial, aí já começaram a fazer tratamento térmico nessas regiões aí. Na década de 60 em diante, então, né, principalmente porque essa corrediça do carro aqui,
na parte do frame sofria muito desgaste. Então você pegava as Colts 45, elas balançavam assim, tá? De tanta folga que tinha no carro depois de um certo número de disparos. Por incrível que pareça, no momento do disparo, esse frame se dobra. Esse frame, ele chega a fazer uma pequena flexão assim, porque a força é feita aqui e o apoio é feito aqui, ó, tá certo? E o apoio é feito nos lugs também. Então, enquanto está trancado, é feito nos lugs. Quando ele corre para trás, ele dá uma pequena pancada aqui, ó, nessa parte. Por isso a trinca se dá nessa região aqui, entendeu? Então, toda essa mecânica de funcionamento, ela trouxe a necessidade de reforçar essa peça, através do tratamento térmico. O material, a gente já falou, normalmente é usado, antigamente usavam um aço 8650, segundo alguns manuais, 4140, né? Então são aços que têm o teor de carbono que possibilitam o tratamento térmico, entendeu? Como que se dá esse tratamento térmico? Basicamente é o seguinte, vocês têm que procurar pesquisar, tá, sobre têmpera, porque é um assunto muito profundo que não dá para eu ficar explicando aqui em detalhes, mas basicamente é o seguinte, você tem materiais em que, olhando lá no diagrama ferro-carbono, por exemplo, você trabalha na faixa até mais ou menos 0,8%, tá? Para um aço de mola 1080, por exemplo. Tá? Acima disso, são só para, por exemplo, pistas de rolamento, que você acha peças com 1% de carbono. Então, normalmente é de 0,8% para baixo. Esse 0,8% é o teor de carbono que a gente chama, ele está direitinho no ponto de eutetoide, tá? Então existe uma linha lá que está a 723 graus e depois existe uma linha que se curva para a direita e uma linha para a esquerda subindo. Essas linhas são as linhas onde há a mudança da estrutura do material. Então, se você elevar a temperatura de acordo com o teor de carbono, por exemplo, um aço 8640, tá certo? Então esse 0,4% de carbono dentro daquele diagrama, ele vai ter uma temperatura que a gente chama de austenitização. Então você procura a estrutura austenítica primeiro, tá certo? Que ela se dá mais ou menos a 50 graus acima da linha A3, que a gente chama, que é aquela linha de mudança da estrutura. E aí você, uma vez que tem esse material todo austenitizado, você faz um resfriamento, tá? Numa velocidade controlada de acordo com o teor de carbono. Quanto menor o teor de carbono, você precisa aumentar essa velocidade de resfriamento para obter o quê? A martensita, nós já falamos isso em outros vídeos. A martensita é o tipo de estrutura que vai dar aquelas características mecânicas de resistência, tá? De tenacidade e de dureza que você precisa para trabalhar a peça. Obviamente, após esse tratamento térmico de têmpera, você tem uma formação de martensita muito tensionada, cheia de tensões. Então você precisa fazer imediatamente um tratamento que nós chamamos de revenimento. Esse tratamento de revenimento, ele vai amenizar, vamos dizer assim, a têmpera. Ele vai deixar a aumentar a tenacidade da peça, tá certo? Então isso é aquilo que a gente já conversou, acho que sobre tratamento térmico, senão vocês têm que pesquisar, tá, gente? O segredo de aprender as coisas é, primeiro de tudo, ter consciência de que não sabe. Né? Uma vez que a gente diz assim, olha, eu não sei o que é, aí eu assumo essa posição e vou procurar saber, tá certo? Se a gente achar assim, eu sei o que é têmpera, mais ou menos, tal, e passa por cima disso achando que sabe, mas depois lá na frente, na hora que precisar fazer mesmo, não vai saber, né? Isso eu estou endereçando isso mais para as pessoas que têm vontade de ser armeiro, de trabalhar com a metalurgia, de fabricação de peças, essas coisas, porque as perguntas que eu recebo, muitas delas são voltadas para essa parte, entendeu? Então a têmpera não é isso que vocês veem na cutelaria, por exemplo, que a gente vê na televisão, no Discovery, né? Que o pessoal aquece a peça, joga lá e aí entra desse jeito, não é isso, entendeu? O tratamento térmico de têmpera e revenimento, ele é todo normalizado, né? E ele é para cada tipo de aço. Então você tem temperaturas, você tem velocidade de resfriamento, você tem tempo de permanência sobre aquela atmosfera. Muitas vezes você tem que ter uma atmosfera controlada para evitar a descarbonização. Então tudo isso é normalizado, não é feito assim com um maçarico como os armeiros fazem, entendeu? Então o armeiro tem que entender o seguinte, que esse tratamento térmico, ele pode aumentar a dureza, mas ele pode tornar o material muito frágil também e quebradiço. Então, que existe toda uma técnica para você efetuar esse tratamento térmico no material para obter as características mecânicas que você precisa, entendeu? Então, é uma questão de consciência, uma questão da pessoa saber realmente que não é só aquecer o material com um maçarico e jogar no óleo,
tá? Ou jogar na água, que é pior muitas vezes para certos tipos de aço. Não é isso. Tem que estudar direitinho os diagramas, as velocidades, as estruturas internas que vão ser formadas com aquele tratamento, entendeu? Para a gente poder obter os resultados e não danificar a arma. Então tem a primeira coisa, antes de você fazer um tratamento térmico, é você saber qual é o material que você está tratando. Então, às vezes, você vai construir uma peça, eu vejo isso nas perguntas que o pessoal me faz nas páginas lá de armeiros, etc. E tal. Então, a pessoa fala, eu peguei um aço de roda, de não sei o quê, ou eu peguei um aço de mola de caminhão, eu peguei um aço tal. Aí eu coloquei no forno, quando ele ficou vermelho, numa certa temperatura, que eu olhei, que ele começou a estalar em cima, aí eu joguei no óleo, e que óleo que é? Óleo mineral, óleo vegetal. Então, isso é tudo muito superficial. Depois vou fazer o revelimento, aí eu vou deixar ele meio azulado, meio marrom, e eu obtenho mais ou menos o resultado. Aí ele vai montar a peça quebra. Tá? Então, faltou o quê? Faltou o estudo e conhecimento disso, tá certo? Então, isso é só uma chamadinha para os armeiros, para eles entenderem que é preciso estudar a metalurgia, o tratamento térmico com muita intensidade, tá? Antes de se colocar em posição de fazer um tratamento térmico em peça de arma, tá bom? Principalmente peças que estão sujeitas, tá, a grandes esforços, tá certo? Como slides, canos, tambores, gatilhos, cãos, travas, etc., molas principalmente. Então tudo isso precisa tomar muito cuidado, tá certo? E por que eles não faziam no começo o tratamento térmico no slide inteiro? Poxa, já ficaria uma peça boa. Por quê? Porque como se trata de um tratamento termofísico, você leva essas temperaturas normalmente acima de 820 graus. Isso vai variar com aquele teor de carbono que eu expliquei para vocês, tá? Se é um aço de menor teor de carbono, você precisa levar um pouquinho mais a temperatura. Se ele está próximo do ponto de altetóide, que é o 0,8% de carbono, você só precisa um pouquinho mais de temperatura, 50 graus acima, 770 graus, por exemplo, para formar a austenita, tá, gente? Então, o que acontece? Você levando a temperatura disso a 800 graus, ocorre um problema que se chama empenamento. Então, existe a deformação, tá? Então, esses slides, normalmente, eles são pendurados, assim, em umas gancheiras, e eles saem do forno, tá? Pendurados, e depois eles são colocados dentro do óleo, e eles vão recebendo o quê? Aquele choque térmico, né? E o óleo vai roubando o calor, tá? E vai transformando aquela austenita em martensita. Só que, durante muito tempo, o resultado final disso era o empenamento do slide. Depois o slide não funcionava no carro. E isso dava, né, além da condenação da peça, uma série de outros problemas aí que ficava inviável financeiramente fazer isso. Então eles preferiram fazer o quê? Têmperas localizadas, só nos locais onde exigia maior resistência ao desgaste mesmo e maior resistência ao esforço, né? Resistência mecânica. Tá certo, pessoal? Então é por isso que, respondendo a pergunta, você muitas vezes vai encontrar pistolas 1911, que essa parte da frente do frame aqui é mais escura, que nessa região aqui ela tem uma mancha escura também, muitas vezes no engate da trava que tem uma mancha escura. Então isso se dá ao tratamento térmico, tá? Vou mostrar o funcionamento na captura de tela de uma pistola. E vocês vão ver os pontos, eu vou mostrar para vocês aqui os pontos em que ela começa a trincar. O ponto que normalmente a gente vê, ele se dá nessa região aqui, ó, tá? Do slide. Por quê? Porque quando o slide fecha, esta parte, essa massa toda, colide com uma parede aqui, que é o quê? Que é o cano trancado. O cano fechou, trancou. Então aqui você tem já uma aceleração dessa parte da frente, essa parte fica retida. Então existe uma flexão nesse ferrolho, ele começa a se curvar aqui. A gente não vê isso, obviamente, mas existe. E essa flexão leva à fadiga do material, que a fadiga é o quê? A repetição dos esforços, né? Então é como você pegar um arame, dobrar uma vez, desdobrar, dobrar, desdobrar, dobrar, desdobrar, entendeu? Por isso que ocorrem essas trincas, porque há flexão. A mesma coisa aqui na frente. Toda vez que o carro vai para trás, ele dá uma forçada aqui atrás. Então ele empurra esta parte para frente, enquanto que toda essa massa está indo para trás. Então, obviamente, nessa região aqui da setinha, pode ocorrer uma trinca, certo? Lembrando que as trincas, elas têm, normalmente, elas ocorrem nos pontos de maior concentração de tensão. E esses pontos de concentração de tensão, normalmente, são cantos vivos. Então, onde você tem uma intersecção, assim, ó, por exemplo, uma linha reta aqui, nesse ponto você tem concentração de tensões. É justamente nesse ponto que vai sair a trinca, entendeu? Então, às vezes, é melhor você fazer um raio aqui, porque daí você distribui as tensões e evita a trinca, tá certo? A mesma coisa acontece aqui em cima, no slide. Então, as primeiras janelas eram menores, né? E muitas delas tinham um canto vivo aqui atrás. É onde iniciava a trinca. Aqui na frente, a mesma coisa na parte de cima. Era
um canto vivo, e depois foi se arredondando, criando raios para diminuir isso. O mesmo naquele engate do retém. Então, o engate do retém aqui, se você olhar, algumas pistolas ele era vazado aqui. E aí propiciava a trinca, que era uma beleza, não tinha. Depois eles já passaram a fazer só um rebaixo, quer dizer, mantinham a parte, né? Agora, obviamente, nas pistolas modernas, você quando trata por outros sistemas, Martempera, Austempera, todos os sistemas que evitam empenamento, é aconselhável você tratar termicamente o ferrolho todo, tá certo? Então eu vou mostrar aqui ó, o funcionamento da arma. Então você nota que a arma, quando ela fecha, ela colide aqui, ó, ela bate aqui, tá? Quando ela vai atrás, ela bate essa parte da frente. E esses engates são feitos aqui, ó, tá vendo? Então há o desgaste nesse engate aqui. Normalmente não é o cano que desgasta, o que desgasta é o slide. Então a gente precisa endurecer o slide, entendeu? Para que ele funcione e não abra a trinca. Agora, essa trinca da pistola, por exemplo, como é que você verifica? Como é que você sabe se sua pistola trincou ou não? Normalmente você só vai saber quando você visualizar essa trinca. Mas existem métodos onde você consegue, através de ensaios não destrutivos, não é, descobrir se existe um início de trinca ou não. Por exemplo, com Magnaflux, com líquido penetrante, que são ensaios, tá, que você consegue visualizar a trinca. Então você coloca isso num aparelho que magnetiza, tal, aí existe uma solução fluorescente e existe uma série de materiais magnéticos. Então a tendência é que esses materiais se depositem ao entorno da trinca. Tá? Então quando você olha sobre uma luz negra, por exemplo, você vai ver a trinca com facilidade que você a olho nu não conseguiria ver. Então aí você pergunta, pode ser que minha pistola, já dei aí, faço tiro prático, já dei 40 mil tiros, 50 mil tiros, pode ser que minha pistola esteja trincada? A gente só vai saber se você fizer uma análise dessa. Né? Aí uma análise dessa você vai ter condição de verificar se há o trinco ou não, tá certo? Então é isso aí, pessoal, é a resposta, tá? Quanto à coloração do ferrolho, porque existem ferrolhos que têm coloração mais escura na frente e em certas partes e outros não. É o tratamento térmico, tá certo? Quero deixar um recado para vocês, que nós estamos com um curso, tá? Eu mais o instrutor Neto e o professor Matsuda, um curso de formação de instrutor de armamento e tiro, tá? Esse curso vai ser realizado lá na Typhon Shooting Center, certo? E a minha parte é a parte técnica. Vou explicar para vocês o funcionamento das pistolas, das armas de fogo em geral, que são os requisitos exigidos depois lá na prova da Polícia Federal. O professor Matsuda vai fazer toda a parte de legislação e também a parte de linha de tiro junto com o instrutor Neto. Então, caso vocês tenham interesse, procurar lá no Instagram do instrutor Neto, existem os banners com os telefones e tal, para vocês entrarem em contato e se inscreverem no curso. O curso tem vagas, tem poucas vagas, porque a gente pretende fazer uma coisa bem feita, tá certo? Com bastante horas de teoria e prática, e então o volume de pessoas não pode ser muito grande, porque nós somos 3, né, 4 no caso, que vai ter mais a parte de... Tem um médico também, que vai falar sobre a parte de segurança e primeiros socorros e toda aquela coisa, né? Que a gente tem que também ter conhecimento. E eu vou falar de balística interna, balística externa e balística terminal, tá certo? Além da engenharia da arma. Tá bom, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.